Olá para você, internauta. Boa noite. Está no ar o programa Criativo em Pauta desta segunda-feira, começando o seu resumo semanal de notícias. 18 horas e 34 minutos, hora certa aqui para você. Lembrando que o programa Criativo em Pauta tem início toda segunda-feira a partir das 6h30 da noite. Vamos trazer detalhes daqui a pouquinho com o correspondente internacional Nuno Garcias, que vai trazer daqui a pouquinho detalhes lá da Europa, do mundo, né? Os destaques do mundo com o nosso correspondente Nuno Garcias, que já está a postos. Hoje também vamos tratar com você sobre a conversa fiada de Paulo Henrique Amorim, trazendo muitos detalhes para você também. Hoje também aqui para você que nos acompanha pela Criativo TV e Rede Criativo de Comunicação, uma situação complicada, noite de terror lá na cidade de Cuité. Para você que nos acompanha aí, daqui a pouquinho vamos estar ao vivo com o repórter Galvani Silva, ao vivo de Cuité, trazendo muitos detalhes e as informações atualizadas sobre esse ocorrido lá em Cuité, sequestro, bandidos fazendo troca de tiros com a polícia e uma situação muito complicada. Daqui a pouquinho chamou a atenção a nível nacional. Isso e muito mais agora aqui no programa que traz o seu resumo de notícias da semana aqui pela Criativo TV e Rede Criative de Comunicação. Para a gente começar aqui, a você que está com a gente nas redes sociais, muito obrigado por estar com a gente. O programa Criativo em Pauta é o seu resumo semanal de notícias. Vamos começar com trazendo os detalhes do nosso amigo Nuno Garcias, lá de Portugal, na Europa. Está com a gente nesse momento para trazer os principais detalhes de hoje. Boa noite, Nuno. Boa noite também para vocês aí na Web Creative TV. Vamos então ao resumo de notícias desta semana. Isso mesmo, Nuno. Bom, e eu soube já dessa situação que está se tornando caótica, que é a relação aí com a Coreia do Norte, os Estados Unidos e o Japão, que antes eram inimigos na Segunda Guerra, se tornaram amigos depois, e estão se unindo contra a Coreia do Norte. Como é que está essa história aqui? O clima continua ficando cada vez mais tenso aí em relação essa situação, essa rixa de Estados Unidos e a Coreia do Norte, Nuno. É verdade, continua, portanto, quando nós pensávamos que já estavam as coisas mais calmas, não é? Pensávamos nós, é quando as coisas se acenderam ainda mais. Ou seja, os Estados Unidos enviaram este domingo um bombardeiro estratégico chamado B-1B para a Península Coreana e em resposta ao míssil intercontinental lançado pela Coreia do Norte, o presidente norte-americano diz decepcionado com a China, uma vez que, na sua opinião, podia resolver o problema. Lá está o que tínhamos falado já aqui há algum tempo, o problema de Donald Trump estar a contar com a China para o apoiar. Eu acho que ele vai mesmo ficar decepcionado, não é? Porque não está a ser a política dos chineses estarem do lado dos Estados Unidos ou da Coreia. A política da China é apaziguar as coisas, é acalmar as coisas, não pôr água na fervura, porque, na minha opinião, a China, posso estar enganado, mas a China deverá ter também algum interesse estratégico ou político com a Coreia do Norte. Portanto, aqui os Estados Unidos, por enquanto, vão saindo frustrados com a China, porque pensariam que a China se juntaria a eles ou uniria aos Estados Unidos para fazer guerra com a Coreia, para a Coreia do Sul. Então, vimos aqui que a China parece não ter essa resposta desejada pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, não é? Por enquanto não tem, nem sei se vai ter. Isso mesmo. É uma situação bastante complicada. Outro detalhe também com a situação muito complicada é que está bastante tenso em relação à situação na Venezuela, em relação à oposição suspendendo os protestos aí em Caracas e a denúncia brutal de agressão. A gente pula aí da Coreia do Norte, Estados Unidos e Japão, vamos para a Venezuela agora aqui na América do Sul, porque o clima está bastante tenso e muita gente está chamando a atenção do mundo inteiro pelo clima tenso e também a situação que está se colocando aí, a briga entre o governo e a população que começa a aumentar, não é, Nuno?
Começa a aumentar. Antes de eu entrar na notícia, não é, da Venezuela, quero dizer também que muitos portugueses estão na Venezuela, são imigrantes, não é, que foram daqui já há alguns anos e outros não, para a Venezuela. E esses portugueses já estão a querer voltar a Portugal precisamente por causa dessa situação. Portanto, a oposição venezuelana suspendeu, não é, os protestos em Caracas na sequência do que diz ter sido uma brutal repressão das forças de segurança e também da forte presença policial, portanto, nos pontos onde se manifestaria, onde havia essas manifestações. Portanto, Freddy Guevara explicou durante uma conferência de imprensa em Caracas, não é, que apesar da repressão policial ficou claro que as eleições para a Assembleia foram um fracasso. Ou seja, na minha opinião, eu também acho que foram um fracasso. Em primeiro lugar, na minha opinião, eu acho que ainda se vive aquele tempo na Venezuela de ditadura, onde oprimem e reprimem o povo, não é? O que é também bastante mau, porque acaba por não ser um país livre, mas sim ser um país de ditadura, o que é bastante mau. E depois tem essa parte, não é, que eu falei, que os portugueses que estão lá já há bastantes anos, apesar de não quererem abandonar a Venezuela, porque já são, não estamos a falar de portugueses que foram para lá há 1 ou 2 ou 3 anos, há muito mais, se calhar há 10 e 15, e vêm-se obrigados, se calhar por causa desta situação de guerra da Venezuela, a sair da Venezuela para regressar às origens, não é? Ou seja, aqui a Portugal, o que também torna bastante complicado a situação. Bastante. E outro detalhe também que chama a atenção aqui, novamente, seguindo aqui a nossa pauta, novamente em relação aos destaques internacionais, é em relação à briga, que é Estados Unidos e Rússia. Não chega a ser briga, não é aquela troca de farpas. O que acontece? O presidente Putin expulsou 755 diplomatas norte-americanos. O detalhe é que ele tinha dito em dezembro do ano passado que não faria nenhum tipo de expulsão, diferente do que Obama fez com diplomatas russos que estariam sendo informantes da agência de inteligência russa. Me conta essa história direito aí, Nuno. Parece que alguma coisa mudou, não é? Desse tempo para cá alguma coisa mudou. Portanto, à medida do Kremlin surge, depois de o Congresso norte-americano ter endurecido as sanções à Rússia devido à sua alegada, portanto, interferência nas eleições. Ou seja, isto baseia-se tudo nas eleições políticas da Rússia, não é? O que também que é bastante mau. De novembro. Portanto, as suas ações na Ucrânia e na Síria e as suas violações de direitos humanos, a decisão de expulsar diplomatas norte-americanos já tinha sido anunciada nesta sexta-feira, mas só agora foi revelado o número de afetados. Segundo Putin, as alterações positivas nas relações com Washington não estão para breve. Ou seja, aqui ainda temos muita tinta, ainda há muita tinta, aliás, para correr, porque as coisas não vão ficar por aqui, ainda não estão resolvidas. Portanto, esta expulsão também não foi boa para a Rússia, não é? Expulsar logo 755 diplomatas norte-americanos. Logicamente que isso não caiu bem aos Estados Unidos e vamos ver se, eu tenho quase a certeza que os Estados Unidos irão reivindicar essa situação e se irão ainda manifestar
ainda mais, não é? O governo americano se irá manifestar ainda mais em relação a esta situação, porque, pronto, é o orgulho americano e esta expulsão é como uma facada no coração também para os americanos, não é? Com É certeza, complicado. com certeza, com certeza. Agora, Nuno, para a gente encerrar a nossa pauta, vamos falar aqui de um assunto bem interessante, que a gente tem até um vídeo publicado lá no site da Creative TV, na coluna Mundo, e serve de alerta também para os cinegrafistas aqui da Creative TV. Nós temos um cinegrafista agora, que está aí nas filmagens, tem Douglas, também tem o Israel, que está aqui, que é o diretor de imagens aqui da Creative, mas foi a situação de uma possibilidade, a possível fantasma que puxou aí o cara durante umas filmagens de um vídeo, ninguém sabe direito ainda, mas o cara foi, o fantasma agrediu o cara, sei lá, esse tem uma pontada, o que foi que aconteceu aí na verdade? Tem um vídeo aí, o pessoal vai ficar acompanhando as imagens, que realmente é um negócio bem estranho, uma situação bem complicada, Nuno. É verdade, realmente, como você disse muito bem, é uma situação estranha, não é? Mas pronto, o que a notícia nos traz, o que a notícia nos relata é que um operador de câmara foi atacado por um fantasma durante uma gravação portanto, em Postmont, em Inglaterra. Esta situação aconteceu, portanto, aqui na Europa, em Inglaterra. O homem estava a filmar quando sentiu algo estranho nas costas, conforme se pode ser visualizado aí no vídeo, através do vídeo divulgado pelo YouTube. Assim que sentiu o toque, olhou para trás e levantou-se, não vendo nada nem ninguém. Quando tirou o casaco, viu que tinha alguns ferimentos e arranhões feitos naquele momento. Pronto, para mim é um pouco estranho. Quer dizer, ele não sentiu nada e depois tira um casaco e depois tinha uns arranhões feitos nas costas, ainda por cima tinha um casaco por cima. Quer dizer, fica assim uma situação insólita, não é? Porque isto é um insólito, isto não é normal acontecer. Então, pronto, fica assim um pouco, como é que eu ia dizer, a gente fica assim um pouco na dúvida até, mas o que é facto é que é a notícia, não é? Foi publicado e é a notícia, mas é assim um momento insólito que fica assim meio no ar, meio suspense. Ele tira um casaco e depois aparece não, ele diz que tem uns arranhões nas costas, que foi feito possivelmente por um fantasma. Bom, eu cá pessoalmente eu não acredito em fantasmas, mas quem sou eu para não, quem sou eu para dizer que o homem não passou por essa situação? Então, Pode ser promocional de um foi filme como eu também. disse. Não ouvi, desculpe. Pode ser um promocional de um filme também, nunca se sabe, né? Porque é assim uma situação estranha, não é? Como eu disse, tira o casaco e aparecem uns arranhões. Eu quando li, portanto, comecei aqui a ler a pauta, a notícia, eu depois deparei com esta situação e tal, coisa, fui lendo, acompanhando, mas quando ele diz que tira o casaco e depois tinha os arranhões, eu disse assim, há qualquer coisa aí que não está bem, Pode estar como é lá que ele já. é? Então há qualquer coisa aí que não está bem. Mas pronto, pronto, se o homem diz que foi atacado por um fantasma, Então, a gente dá a notícia como ela é. justamente. Bem, Nuno, a gente agradece muito a sua participação aí e semana que vem, se Deus quiser, cá estaremos aqui no programa Criativo em Pauta. Ok, voltamos então para a semana no Criativo em Pauta, ok? Um forte abraço para vocês, tudo bom, sucesso para vocês aí e também para os nossos internautas. Obrigado, Nuno. E para você que nos acompanha agora aqui pela Creative TV e Rede Creativa de Comunicação, mandar um abraço aqui para a Jona Dark Balbino, desejando boa noite, a Jaci Santos também, desejando boa noite, a Norma Dantas está acompanhando a gente, o Carmo Dias acompanhando aí, e justamente a Jona Dark está comentando a notícia que a gente acabou de divulgar, dizendo o seguinte: nunca imaginei que o fantasma tivesse unhas. Realmente, situação bastante diferenciada. Bom, e vamos dar prosseguimento ao nosso assunto, nossa pauta de hoje, falando sobre o Conversa Fiada com Paulo Henrique Amorim. Ele vai falar detalhes aí sobre as eleições de 2018, que sem Lula não é eleição.
eu te pergunto, a candidatura do Lula a presidente da República, se é que ela vai existir, se o juiz imparcial Moro de Curitiba permitir, ela seria um instrumento de galvanizar, de reunir esses diversos movimentos num movimento que golpeia o golpe? Eu acho que nós temos que, para falar de 2018, considerar que ao mesmo tempo que nós estamos há um ano, nós estamos há uma década de 18. Né? O que tem daqui até 18 do ponto de vista histórico, imprevisível. Nós não sabemos se o Lula poderá ser candidato, nós não sabemos se o Temer será o presidente até lá, nós não sabemos em que nível vai estar o termômetro das ruas e da insatisfação social no país. Se esses 97% de reprovação ao Temer vão se traduzir no próximo período em algum grau maior de mobilização social. Por isso é muito difícil fazer um prognóstico sobre 18. Aliás, no tempo que estamos, é difícil fazer um prognóstico sobre a semana que vem. Você acredita que vai haver eleição? Eu acredito que tende a haver eleição. Né? Em que termos e de que forma é outra história. E acho que é preciso também, nesse caso, Paulo Henrique, é evidente que há de se defender o direito do Lula de ser candidato. Claro. Independentemente de concordar com as posições do Lula ou não. Claro. Esse é um tema democrático. Querer resolver eleições no tapetão, como o Sérgio Moro está fazendo, como de maneira descarada o judiciário tem feito, isso é inadmissível. E isso deve gerar uma reação social e deve gerar uma mobilização dos movimentos sociais. Você percebe na rua, no contato com o teu movimento social, com outros movimentos sociais, a ideia de que o Lula está sendo injustiçado? Eu acho que as pessoas começam a perceber isso. Né? É evidente que o discurso feito foram 2 anos, 3 anos de linchamento midiático contra o Lula. E isso deixa sequelas. Não dá para acreditar que isso não tem influência. Tem. Mas a cada degrau que o governo Temer faz descer o povo brasileiro em termos do atendimento às suas necessidades, isso também gera um sentimento de que, naquele tempo era melhor. Claro. Né? Então, isso é o que explica o Lula, depois de 3 anos de massacre, que talvez tivesse destruído qualquer liderança política do país, né? Faz com que ele esteja no topo das pesquisas, né? E tem um apelo social muito forte. É evidente que as pessoas começam a desconfiar da narrativa oficial. Quando vem que na mesma semana que o Lula foi condenado pelo Moro, o Gedel foi solto e o senhor Aécio Neves estava lá, perfumado e bonitinho, votando a reforma trabalhista no Senado. As pessoas começam a botar isso na balança. O povo não é idiota. Claro. Muito bem, voltamos ao vivo com o programa Criativo em Pauta, nesta segunda-feira, dia 31 de julho, trazendo vários detalhes para você aqui na Criativo TV e Rede Criativa de Comunicação. Vamos agora ao vivo com informações direto da cidade de Nova Floresta. Por telefone está Galvani Silva, que traz informações para a gente em relação a uma noite extremamente tensa que aconteceu ontem na cidade de Cuité, onde houve aí populares feridos, policial, pessoas tidas como reféns, um arrastão na cidade de Cuité, que levou um clima extremamente tenso e de pavor na cidade, lá em Cuité. Galvani Silva, boa noite, é um prazer lhe receber aqui no Criativo em Pauta. Boa noite, amigo, boa noite a você, boa noite aos telespectadores. Nós estamos à disposição, nós acompanhamos todo esse fato na noite, madrugada de ontem. Eu fiquei por conta dessa ocorrência até por volta das 4 horas da manhã e estamos à disposição para esclarecer o que for de interesse aí de vocês. Galvani, a gente acompanhou aqui da redação da Criativo TV ontem à noite também o que estava acontecendo, várias informações chegando ao mesmo tempo aqui para a gente, e realmente a gente percebia que Cuité estava numa cidade praticamente sitiada em relação a essa noite violenta e tensa que aconteceu por aí. Tem algumas imagens que o pessoal já vai acompanhando com a gente aqui, que foram feitas, inclusive foram feitas por você aí lá na cidade de Cuité, uma ação policial que durou a madrugada inteira e a população ficou numa situação de pavor completo. Conta pra gente um pouco em relação a como é que foi essa situação aí na cidade de Cuité, que aconteceu esse problemão aí, que aconteceu esse clima tenso nessa briga, essa luta entre policiais e bandidos. Muito bem. Veja bem, eu fui acionado como repórter por volta das 22h50 aproximadamente. A primeira informação que eu recebi é de que a polícia estava fazendo uma negociação com
homens que teriam se envolvido no acidente após terem assaltado pessoas em uma igreja evangélica, que teriam levado o veículo de um dos membros da igreja com reféns dentro desse veículo. O princípio mais preocupante é que tinha um bebê e a mãe também nesse veículo. Portanto, eu fui acionado por algumas pessoas dizendo o seguinte, que eu deveria ir para o local, que os acusados queriam se entregar, mas precisava da presença da imprensa naquele local. Então, eu fui muito mais com vontade de tentar ajudar as autoridades a resolver o problema naquele momento. Eu cheguei e fui direto para a rua João Pessoa, que é a rua onde fica a 89 FM, a emissora que eu trabalhei na cidade de Cuité, e cheguei. Por coincidência, quando eu cheguei e comecei a fazer o primeiro vídeo, eu já notei que os acusados estavam se entregando, o que foi de grande valia. Eu já pensei assim, poxa, nem vai ser obrigado eu interferir como repórter, porque eles queriam a presença da imprensa, segundo eles, para preservar a integridade física deles. Mas o sargento que estava lá, o Joelson, ele tem muito costume nessas situações e conseguiu negociar e negociou muito bem, né? Foi um grande negociador na noite de ontem que evitou uma tragédia maior. Mas você imagina, amigo, um assalto nessa proporção. A suspeita é que tinha outro veículo com mais 5 homens dentro que fugiram do local. Quer dizer, ficaram 5 acusados na frente da igreja e também no interior da igreja, 2 fugiram a pé e 3 fugiram nesse carro com reféns. Então a cidade estava realmente, como você disse no início, sitiada. Ali no centro, próximo à HS Móveis, os policiais cercaram tudo. Então era muita gente, muitas informações desencontradas chegando nos grupos de WhatsApp. Inclusive chegaram a dizer de que os acusados teriam fugido do hospital, que não procedia naquele momento. Eu estava do lado dos policiais. Então foi uma confusão muito grande e muita gente, ao invés de ajudar, atrapalhava no trabalho da polícia. Porque, por exemplo, quando chegou essa informação no grupo de WhatsApp, chegou dizendo que 4 policiais estavam mortos e que os bandidos teriam fugido do hospital, os que já estavam presos. Quer dizer, eu estava com alguns policiais em outro local, eles já iam se deslocar para o hospital para dar apoio, para você ter uma ideia. Então, realmente foi uma situação complicada para Cuité na noite e madrugada de ontem. Viu? Bastante, Galvani. E no final das contas, tem um popular ferido, né, em estado grave, né? Entre outros. Exatamente. O mais preocupante é esse senhor. Ele é guarda lá da rua, daquelas ruas ali nas imediações, ali próximo ao posto de combustível. Para quem conhece Cuité, na hora que você sai ali de Biléu, você entra à direita, é só seguir ali sentido a casa do Dr. Jaime. Foi bem ali do lado da casa do Dr. Jaime. E esse cidadão, ele estava na rua na hora, fazendo o patrulhamento dele normal, olhando as casas, né? Um cidadão de bem. E, infelizmente, nessa troca de tiros, ele foi uma situação preocupante ainda. Agora à tarde nós recebemos o boletim médico lá do hospital, crítica ainda a situação dele, mas vamos torcer para que tudo dê certo. A mãe do bebê deslocou o ombro, a princípio foi na pancada, quando o veículo bateu violentamente contra uma árvore. Você viu as imagens aí com certeza, e viu que impacto aquele. Bastante. E graças a Deus não foi pior, principalmente para as vítimas, né? E a outra mulher, que estava com ela também, com o bebê, que sofreu um tiro no pé, está tudo bem, inclusive já recebeu alta. É só essa senhora que realmente fraturou a clavícula e, infelizmente, essa senhora, mãe do bebê, né, que fraturou a clavícula, e esse senhor em estado grave. Vale salientar que um dos indivíduos, me parece que o Anderson, ele já foi liberado também e já desceu direto para a cadeia. Entendi. E nesse caso, só o Anderson se feriu ou teve mais algum bandido que se feriu? Foram 3. Tem o Thales, que inclusive é aqui da cidade de Nova Floresta. O Thales foi baleado também, mas não foi grave o ferimento dele, então ele permaneceu na cidade de Cuité, no hospital da cidade de Cuité. Para você ter uma ideia, foram ambulâncias acionadas de Cuité, de Pedra Lavrada, de Picuí, e uma ambulância do Corpo de Bombeiros, uma unidade do Corpo de Bombeiros de Campina Grande, que é a unidade do Corpo de Bombeiros, conduziu o policial, que graças a Deus também já foi liberado. É uma situação muito complicada para uma cidade do porte de Cuité. E vale salientar que a polícia naquele momento, através das investigações,
acredita, isso foi conversa que nós tivemos durante a matéria, de que esses indivíduos iriam cometer outros crimes graves durante a madrugada na nossa região. Poderia ser em Nova Floresta, em Picuí, em Barra, ou até mesmo em Jaçanã, no Rio Grande do Norte. Eles estavam todos, pelo menos os que foram vistos, com aquelas roupas camufladas do Exército, inclusive 2 deles que foram presos, estavam com coletes à prova de bala. É possível que outros que fugiram também estavam usando colete à prova de bala. Inclusive, um dos que fugiu, que estava atirando contra a polícia, estava com 2 armas automáticas em punho, para você ter uma ideia. Nossa, situação bastante complicada. A gente tentava ligar, ontem a cidade de Cuité estava numa situação tão complicada, a gente estava tentamos ligar para a polícia daí, não conseguimos, tentamos ligar para o hospital, foi muito difícil para atender, porque o pessoal fica muito exposto também ali, né, na recepção do hospital aí da cidade de Cuité, e a cidade estava uma loucura, e chegavam muitas informações do mesmo tempo, a gente queria procurar informações oficiais, e depois de muito tempo conseguimos. E realmente foi uma situação muito difícil, muito tensa. A gente estava aqui em Picuí com amigos, com pessoas aí que a gente conhece, e só acompanhando tudo isso. E imaginando como é que estaria o clima na cidade na noite de ontem. Agora eu gostaria de saber de você, Galvani, como é que está aí o clima na cidade de Cuité hoje, após essa noite traumática que a população aí viveu, Cuité, Nova Floresta, Jaçanã? Na realidade, o que eu conversei com moradores durante o dia, o clima era de gratidão. Sim. Porque a gente sabe, eu, por exemplo, eu tenho 25 anos de experiência nessa área de matérias policiais, e quando uma ocorrência dá certo, porque ela deu certo, não na sua totalidade, porque digamos que nós tivemos muita sorte, porque quando os bandidos saíram da igreja com os 3 reféns, um policial ficou baleado no local e o outro ficou dando cobertura ao colega que estava baleado. Então a viatura que deparou com o veículo que estava com os bandidos e com os reféns, não sabia que eles estavam com reféns. E passou, como são 2 pistas ali, segundo sentido a cadeia pública de Cuité, já teve troca de tiros. E a polícia naquele momento não sabia que tinha reféns dentro do carro. Graças a Deus, assim que o veículo bateu, eles gritaram reféns, reféns. Aí sim, a polícia não atirou, né, e preservou a vida dessas pessoas que estavam lá. Mas como você me perguntou, isso era só para ilustrar, como você me perguntou agora, o clima, no momento, é de gratidão, porque poderia ter sido uma tragédia muito maior. Mas, graças a Deus, não em sua totalidade, infelizmente, mas digamos que foi uma ocorrência, né, que teve um número não satisfatório devido a esse senhor que está em estado grave e outras pessoas machucadas, mas nessa hora a gente só pensa nas pessoas de bem, né? Então a população ficou muito satisfeita com a ação policial em si, porque a negociação foi fundamental para que essa ocorrência não tivesse realmente se transformado em algo muito mais grave, viu, amigo? Realmente. Bom, Galvani, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa Criativo em Pauta, trazer essas informações aí depois dessa noite traumática que o pessoal aí da região da Serra viveu na noite de ontem. Esperamos que venha aí tempos de paz, né, depois disso tudo, e esperamos realmente que aí chame a atenção para uma melhoria da segurança pública, esse problema aí, que é problema na verdade em todo o país, e realmente a gente espera que todos nós tenhamos paz a partir de hoje. Obrigado, Galvani. Tranquilo, eu estou à disposição, sempre que vocês me precisarem, em qualquer fato aqui da região, pode me acionar, que com certeza eu passarei informações aí para vocês, para os amigos de Picuí, né, e da Criativo TV, que tem uma audiência muito grande, não apenas em Picuí, mas em todo o Brasil. Nós estamos à disposição, viu? Obrigado, Galvani. Um abraço, boa noite. E para você que está nos acompanhando agora pela Criativo TV e Rede Criativa de Comunicação, nós ficamos por aqui no programa Criativo em Pauta. Voltamos a nos encontrar na semana que vem ou em qualquer momento durante a nossa programação. A Criativo TV e Rede Criativa de Comunicação está disponível para você 24 horas por dia. Basta você acessar através do nosso aplicativo que você pode baixar na Play Store. Criativo TV. Aproveite, tem a Criativo TV no aplicativo que é leve, prático e você pode estar conectado com a gente 24 horas por dia. A todos um forte abraço e até o próximo Criativo em Pauta. Tchau, pessoal.